eu li o ofício enviado pelo doutor Andrei para o ministro Flávio Dino, assinado no dia 7/1/2023, às 18h23. Na minha primeira participação, eu li esse ofício e eu fico feliz que depois de 8 meses, quase um parto, deputado Gabriel, a gente está chegando aonde tem que chegar. No final das contas, não vai dar para esconder a participação, seja por omissão, ou seja, cometendo, ou seja, por ação do governo federal no que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Está muito claro para todo mundo, só não vê quem não quer. Vai ter gente que vai se fazer de cego, vai ter gente que vai sair do plenário, vai ter gente que não vai querer ver, não tem problema, mas só não vê quem não quer. O doutor Andrei Augusto Passos Rodrigues, delegado da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal, enviou ofício ao ministro da Justiça, Flávio Dino, falando sobre os atos que aconteceriam no dia 8 de janeiro. E ele fala assim, essas pessoas que estão vindo para Brasília estão querendo destruir prédios públicos. E ele nomina quais são os prédios. Ele fala que eles querem destruir os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e de outros órgãos, possivelmente do TSE. Está escrito aqui, está escrito. Mas tem gente que não vai querer ler. O ministro Flávio Dino recebe e na sequência oficia o governador Ibanez, que faz exatamente o que o ministro Flávio Dino pediu para ele fazer. Não deixa os ônibus descerem da altura da torre de TV para baixo. Não desceu. Não desceu. Não desceu. É uma vergonha que nós não tenhamos a coragem, eu não vou dizer nós não, porque aqui isso está sendo dito, mas que muitos não tenham a coragem de apontar o dedo para isso aqui e dizer, eles sabiam. E nada fizeram, se omitiram dolosamente. Dolosamente, isso aqui é proposital. E aí vem deputado aqui apontar o dedo para as forças de segurança do Distrito Federal e para a nossa Polícia Militar. Tá bom, a responsabilidade é da Polícia Militar, até os prédios públicos do governo federal. A Polícia Militar não tem responsabilidade sobre o Palácio do Planalto, não tem responsabilidade sobre o Supremo Tribunal Federal e nem sobre o Congresso Nacional. Não tem, não tem, não tem. E a gente vai terminar essa CPI, infelizmente, sem saber quem facilitou a entrada daqueles vândalos no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Nós nunca vamos saber quem deu a ordem para tirar o barramento dos gradis. Nós nunca vamos saber quem deu a ordem de facilitação que a Polícia Militar veio aqui e falou, foi facilitado. Nós nunca vamos saber. Porque essas pessoas não vêm aqui para ser ouvidas. Infelizmente, a gente não teve como chegar nelas. Mas no Palácio do Planalto, em especial no que concerne ao Palácio do Planalto, a gente conseguiu. A gente conseguiu. Porque está aqui o diretor da ABIN dizendo assim, eu enviei os alertas. 33 alertas. E ele falou assim, eu enviei pessoalmente. Não foi só no grupo. Foi pessoalmente. Mas no grupo, e aqui eu preciso ressaltar isso, no grupo está o Ministério da Justiça. Mesmo que não tivesse havido o ofício do delegado Andrei, diretor-geral da Polícia Federal, o Ministério da Justiça sabia porque ele recebeu todos os alertas. Abro aspas, contudo, há risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades, fecho aspas, no dia 6 de janeiro. E o DINT, o Departamento de Inteligência, ou a Diretoria de Inteligência, a DINT, estava aqui, sabia. Tanto sabia que chamou a Força Nacional. Chamou a Força Nacional para proteger quem? O prédio do Ministério da Justiça. Só. E os outros? Não, dane-se.
A gente não move um músculo, só se eles vierem aqui até o Ministério da Justiça. Mas está quebrando aqui do lado o Palácio do Planalto, 150 metros. Está quebrando aqui do lado. Não, ninguém se mexe não, fica parado aí. Deixa eu falar uma coisa aqui. A Força Nacional, ela tinha o dever de agir. É de ofício, ela tem o dever de agir. Ela está vendo o prédio do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal ser destruído. Ela tem o dever de agir. E é por esse motivo que eu apresentei requerimento aprovado a essa comissão, para que nós ouçamos o coronel Sandro Augusto de Salles Queiroz, porque ele tem que se explicar por que não deu ordem para aquela tropa agir. Quem mandou que aquela tropa não agisse? Na ausência dele, a gente só pode supor que foi quem quis defender o seu próprio prédio, o ministro da Justiça, que também tem requerimento para ser ouvido aqui. E o nosso relator já falou que não vai indiciar ninguém que não tenha sido ouvido. E é justo, porque você tem que deixar as pessoas se defenderem. Tem que ter contraditório, a pessoa tem que poder se explicar, tem que poder justificar. O que não é justo é a gente terminar a CPI sem ouvir esses dois aqui. Isso não é justo, isso não é certo, isso não produz justiça. Isso não produz justiça. E enquanto eles não são ouvidos, tem gente lá, senhora de 70 anos, sendo condenada a 17 anos de cadeia. Ah, mas é criminosa. Beleza, responde pelos crimes que cometeu. Individualiza a conduta. Quebrou o quê? Entrou lá e quebrou o quê? Qual é o ato que esta pessoa aqui em específico cometeu? Agora dizer assim, ah não, todo mundo que entrou queria abolir o Estado democrático de direito. Ai, ai. Ai, ai. Graças a Deus tem voto divergente lá no Supremo. Graças a Deus tem ministro do Supremo dizendo assim, não, essas pessoas aí, elas não tentaram abolir violentamente o Estado, não. Elas cometeram crime, cometeram crimes, mas não esses que estão sendo imputadas. Graças a Deus que tem divergência, porque senão seria perigoso até eu, como parlamentar, vir aqui e dizer isso. Não, não foi tentativa de golpe. E tem ministro do Supremo que concorda comigo. E que fez voto em separado no julgamento dessas pessoas que estão lá. Agora, enquanto essas pessoas estão sendo julgadas, o general Gonçalves Dias não está sendo julgado. Não foi sequer indiciado nesse vergonhoso relatório da CPMI. É uma vergonha mesmo, é uma vergonha para o Brasil. Fingir que nada aconteceu em relação ao ministro Gonçalves Dias e ao ministro Flávio Dino. É indecoroso. É chamar a população brasileira de palhaça. E depois não sabe por que a população tem vergonha dos políticos e de CPI. E que fala que toda CPI acaba em pizza. É óbvio, olha esse relatório produzido pela senadora Elisiane. Como é que você não chama isso de pizza? Vai chamar de quê? Vai chamar de quê? Tem trechos que beiram a comédia. Mas aqui a gente tem a chance de demonstrar que nem todas as casas de leis e nem todos os parlamentares agem da mesma forma. Vai haver indiciamento das pessoas que invadiram, eu não tenho dúvida disso. Vai haver indiciamento das pessoas que depredaram, eu não tenho dúvida disso. Elas cometeram um crime. Mas tem que haver indiciamento também das autoridades públicas que deviam agir e não agiram. Eu tenho certeza que o deputado Hermeto, apesar de ser da Polícia Militar, ele vai indiciar policiais militares, porque eventualmente houve, por culpa ou não, omissões que geraram o dia 8 de janeiro. E eu lamento que isso tenha acontecido, porque eu sou um admirador e um defensor da Polícia Militar aqui. Mas a gente não pode parar na Polícia Militar. A gente não pode parar no general Gonçalves Dias, porque está claro para todo mundo que o ministro Flávio Dino sabia e protegeu a si mesmo, protegeu o seu próprio prédio, protegeu o prédio da onde ele estava assistindo e tuitou que estava assistindo. É demais para minha cabeça.
um ministro da Justiça e da Segurança Pública ir a uma rede social, dizer que está vendo o que está acontecendo, e a Força Nacional não agir. Ficou parada, inerte, como se não houvesse o dever de agir. É uma vergonha para o Brasil que nós tenhamos que engolir essa história de que as câmeras de segurança do Ministério da Justiça sumiram, foram apagadas as imagens. Cara, que vergonha! Que vergonha! Que vergonha para o Estado brasileiro, que alguns deputados aqui vêm dizer que defendem com tanta veemência. Não defende Estado nenhum, não defende democracia nenhuma. Defende esse socialismo maldito que se apoderou da América Latina. Defende essa doutrinação maldita que está acabando com os países. Vem aqui para defender os seus políticos de estimação e apontar o dedo para quem pensa diferente. Vem aqui para ridicularizar quem traz a linha do tempo dos acontecimentos. Quem atenta contra o Estado de Direito no Brasil são as pessoas que querem proteger as autoridades públicas que deveriam agir e não agiram. Se omitiram vergonhosamente. E eu vou repetir aqui pela 1000ª vez: todos os que cometeram crimes têm que ser punidos pelos crimes que cometeram. E isso inclui as autoridades públicas. É uma vergonha que essa casa aqui tenha a coragem de apontar o dedo para o governador Ibanez, que ficou 66 dias afastado por uma decisão judicial, depois que ele cumpriu exatamente o que o ministro Flávio Dino pediu para ele. Ele ficou afastado e o ministro Flávio Dino ainda está no cargo. E as imagens do Ministério da Justiça sumiram. E tem gente que vem aqui e tem a coragem de apontar o dedo para o governo do Distrito Federal. Até pode, não por isso. Porque tudo que o ministro Flávio Dino pediu foi feito. Então essa CPI avançou. 8 meses. Demorou 8 meses para nós chegarmos aqui e podermos dizer assim: o ministro da Justiça sabia. Sabia e está documentado. Eu falei isso da primeira vez. A deputada Paula, o deputado Daniel, o deputado Joaquim, nós falamos isso desde o início. Mas nós chegamos ao final com a possibilidade de ouvi-lo para que ele possa se defender. O Ministério da Justiça e Segurança Pública é muito importante. Aliás, a segurança pública no Brasil está um caos. Está um caos. Produzido pelo Ministério. Produzido pelas políticas públicas que têm sido implementadas. Mas isso não é escopo dessa CPI, como também não é o escopo dessa CPI se a ABIN agiu para investigar outras pessoas ou não. Esse tipo de pergunta nem deveria ser feito aqui. Mas é porque tudo tem que cair no colo do Bolsonaro. É porque tudo dá volta, dá volta, dá volta, dá volta, dá volta, e tudo tem que cair no colo do Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser chamado de fascista. Se numa reunião dessas não tiver um jeito de acusar o Bolsonaro e chamá-lo de fascista, é como se a reunião não tivesse acontecido. Aí vem aqueles jargões, extrema-direita. Os deputados da extrema-direita trazem fatos aqui desde a primeira reunião dessa CPI. Fatos contra os quais não se pode argumentar, mas se tenta. Nós trazemos aqui a legislação, trouxemos aqui inúmeras vezes a legislação que aponta a atribuição de cada um dos elementos desse acontecimento do dia 8 de janeiro. O general Penteado esteve aqui, hoje quem está aqui é o doutor Saulo. Eu te peço desculpas, doutor Saulo, por não fazer perguntas. É porque tudo que eu ia perguntar já está respondido. Vossa Excelência já respondeu, e respondeu com franqueza. Então a gente tinha a ABIN, a Agência de Inteligência.
Ela produziu a inteligência, ela produziu a informação. São os sensores. Ela repassou para o decisor e o decisor reteve. Isso está claro para todo mundo. A pergunta é, por que reteve? A mando de quem reteve? A quem estava vinculado o general Gonçalves Dias? O doutor Saulo respondeu aqui, a partir do início desse ano, o GSI passou a integrar a presidência da República. Então o general Gonçalves Dias responde diretamente ao presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ora, se ele respondia ao presidente Lula, diretamente estando vinculado por norma legal, se ele respondia ao presidente Lula, e foi ele quem reteve as informações, e quanto a isso não há mais dúvidas aqui, é justo que eu pergunte, será que foi o presidente Lula que mandou ele reter as informações? Ah, mas está defendendo o pessoal que depredou. Não estou não, não estou defendendo não. Aquela galera errou e está pagando pelos erros que cometeu. Não se trata de defender quem cometeu o crime, trata-se de descobrir agora quem facilitou o cometimento do crime. Porque foi facilitado, e isso está claro para todo mundo aqui. Só não vê quem não quer. E cada um que responda no grau da sua culpabilidade para os eventos do dia 8 de janeiro. Agora, é impossível negar que o general Gonçalves Dias, o GSI, estava subordinado à presidência da República. É órgão integrante da presidência da República. É impossível não ver que o ministro Flávio Dino protegeu o seu próprio prédio, e só o seu próprio prédio, e depois as imagens foram apagadas. São fatos, está aí para todo mundo ver. E é uma pena que o ministro Flávio Dino tenha tanta disposição para esclarecer fatos como o chamamento pejorativo dele pelo tal do monarca em rede social. Isso vai ser esclarecido. O monarca chamou ele de um apelido que ele não gostou. E tenha tão pouca disposição para entregar as câmeras de segurança para que a gente esclareça o acontecimento que até agora marcou o ano no Brasil. O ano de 2023 só teve um assunto, além das barbaridades que o Lula fala e faz: o 8 de janeiro. Qual é a discussão do ano inteiro? É o 8 de janeiro. E aí o ministro da Justiça tem a chance de entregar as imagens do Ministério da Justiça sobre o 8 de janeiro. As imagens sumiram. Primeiro ele se negou a entregar, falou assim, só se o Supremo me autorizar. Aí o Supremo autorizou e falou assim, entrega lá para o Congresso Nacional. Ele entregou 4 câmeras e falou assim, o resto das imagens sumiram. E aí ele falou assim, era o contrato. Eu não sou gestor de contrato. As pessoas têm que entender que eu sou ministro da Justiça. Eu não sou gestor de contrato. Diz o deputado aqui do meu lado, é muito para a nossa inteligência. É muito para a inteligência do povo brasileiro. É muito para a inteligência do povo brasileiro. Faltam 2 oitivas só e essa CPI se encerra no mês de dezembro, no início do mês de dezembro. Eu acho que a gente prestou um grande trabalho aqui para a nação brasileira. Não fosse essa CPI aqui, e se não fosse a coragem de alguns deputados aqui, nada disso teria vindo à tona. E se os órgãos de imprensa e da mídia, eventualmente não publicam documentos como esses que foram mostrados aqui nesse telão, não tem problema. Não tem problema. As redes sociais se encarregam de fazer esse trabalho por enquanto. Enquanto não há sobre elas censura. Então isso tudo que está sendo mostrado aqui corre o Brasil. E é por isso que a senadora Elisiane, quando anda pelo Brasil, é hostilizada, porque o Brasil está vendo isso tudo aí, por meio das redes sociais de parlamentares, de lá do Congresso Nacional e daqui. E as pessoas, de maneira geral, têm um senso de justiça dentro de si. Todo ser humano carrega dentro de si um sentimento de moralidade que é intrínseco a nós, que é inerente à nossa humanidade.
E os brasileiros acham injusto que senhorinhas como a dona Jupira recebam mais de 10 anos, quase 20 anos de cadeia, e a gente tenha que tolerar que as imagens sumiram. Não é justo, não é certo, não é justo, e todo mundo no Distrito Federal sabe, quem votou no Ibanez e quem não votou, que o governador tenha ficado 66 dias afastado, depois de ter cumprido o que o ministro Flávio Dino pediu a ele, e o ministro Flávio Dino continue no cargo. Não é justo. Não é justo que o ministro Gonçalves Dias só tenha sido exonerado porque a CNN divulgou as imagens que foram vazadas. Senão ele ia estar lá até hoje. Não é justo. E sabe quem ia estar sendo culpado? Doutor Saulo, que está aqui, ó. Se aquelas imagens não vazam, a culpa ia ser da inteligência. Como culpam a inteligência do Distrito Federal aqui pelo que aconteceu? Então a coragem do doutor Saulo deve ser louvada. Mas é uma coragem que também, se ele não tem para expor o que aconteceu, e se ele não fala assim, eu entrego o meu sigilo telefônico e de dados, ia cair no colo dele. Ia cair no colo dele, porque o sistema se protege. E o brasileiro percebe isso. O brasileiro vê isso. Desde as pessoas mais humildes até as pessoas menos humildes, o brasileiro percebe isso. De quem tem pouca escolaridade até quem tem muita escolaridade. De quem tem pouco dinheiro até quem tem muito dinheiro. O brasileiro percebe isso. Eu peço a Deus, deputado Chico, deputado Hermeto, que nos dê muita sabedoria para a gente conduzir essa CPI de maneira que o povo do Distrito Federal não sinta por nós a mesma repulsa e a mesma vergonha que tem do relatório da senadora Elisiane. Eu te parabenizei aqui embaixo, deputado Hermeto, e gostaria de fazê-lo de público, porque Vossa Excelência tem tido coragem de tocar em pontos que outros no seu lugar não teriam, inclusive dando entrevistas. E já que Vossa Excelência tem tido essa coragem, eu gostaria de mais uma vez fazer um apelo aqui, para que nós ouçamos o coronel Sandro Queiroz e ouçamos o ministro Flávio Dino. Eles são imprescindíveis para que a gente feche esse quebra-cabeça e para que o deputado Hermeto possa ter conforto para indiciar quem merece ser indiciado e não indiciar quem não merece ser indiciado. Eu termino a minha fala reiterando o requerimento número 211. O então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, veio aqui depois, e ele está sendo, ele está respondendo a um processo administrativo no âmbito do Departamento da Polícia Federal. Eu fiz um requerimento para que as oitivas daquele processo administrativo sejam trazidas para cá, para que a gente possa ter outros elementos de prova, além daqueles que ele já trouxe. E eu gostaria, deputado Hermeto, de contar com o seu apoio para que esse requerimento de número 211 fosse votado e aprovado, para que a gente tenha acesso ao que está sendo produzido lá naquele processo administrativo, que é mais do que o que a gente tem aqui na CPI. Muito obrigado, doutor Sandro, pelas respostas que Vossa Excelência trouxe. Eu não quis repetir as perguntas que já haviam sido feitas. Eu te parabenizo pela coragem, Saulo e não Sandro. Te peço perdão por ter errado, doutor Saulo. Te parabenizo pelas respostas, pela franqueza, por ter disponibilizado toda a documentação para nós, como fez lá na CPMI. Peço a Deus que abençoe o senhor e o nosso trabalho aqui e as nossas famílias. Obrigado.